Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. Vamos aguardar. O Instagram está informando que nós estamos ao vivo. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho. Berna, seja bem-vinda. Vamos falar aí um pouco de tristeza hoje. Boa noite, Júnia Santos, 33. Seja bem-vinda também. Vamos aí aguardando a entrada das pessoas. Boa noite, Júnia. E enquanto nós aguardamos, nós lembramos, como sempre, que essa live não fica guardada, né, gravada no Instagram. Então, se você tem alguém que goste do tema ou precise ouvir sobre o tema, manda o aviãozinho, avisa que nós estamos ao vivo. Boa noite, Maga Lobo Scato. Boa noite. Seja bem-vinda também aí conosco. Elisa Savaguchi, seja bem-vinda, todas vocês. Então, nós estamos aí aguardando uns instantes. Vocês já conhecem o nosso canal do YouTube? Se vocês não conhecem o nosso canal do YouTube, entre lá, né? Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Se inscreva, marque o sininho. Todas as semanas nós temos um tema novo para vocês poderem aprender um pouco mais sobre saúde mental e espiritualidade. Vamos lá começar a nossa conversa. O nosso tema de hoje é como lidar com a tristeza. A tristeza é uma emoção que está aí o tempo todo. E nós vivemos momentos muito difíceis na Terra, com muita ansiedade, com muita angústia, com muitos atropelos, com muitas frustrações, com muitas perdas. Isso tem sido uma constante na vida das pessoas. Eu vejo isso o tempo todo no meu trabalho, no consultório. E nesse sentido, nessa perspectiva, as pessoas acabam se sentindo tristes. E nós vamos falar um pouco, inclusive, que algumas pessoas acabam, na realidade, vivendo uma tristeza tão intensa que ela se transforma aí num processo de depressão e precisa de um tratamento. Mas nós queremos, num primeiro momento, compartilhar com vocês algumas estratégias para aprender a lidar com a tristeza no dia a dia, evitando, na verdade, que essa tristeza se transforme em algo tão difícil, tão complexo na vida da criatura. Então, o que é tristeza? Como que a gente pode entender esse tema tão marcante, tão presente em todos nós? A tristeza é uma das emoções que nos possibilitam a aprender a sobreviver melhor no nosso mundo. Então, a tristeza é um estado duradouro. Então, ele é caracterizado por um sentimento de insatisfação que é acompanhado de uma desvalorização
da existência, da própria pessoa e da realidade. Então, essa é a primeira ideia que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então, ela envolve uma insatisfação com a vida e uma desvalorização da existência e do real. Porque a tristeza, ela está ligada, né, com as nossas perdas, né, com sejam perdas materiais, sejam perdas afetivas na nossa caminhada. E essa tristeza, ela se apresenta em graus diferentes de intensidade. A gente tem desde uma tristeza que é passageira, que acontece momentaneamente quando a gente convive com algo que não nos satisfaz, até uma tristeza profunda que pode ser o sinal de uma situação mais complexa, que é a depressão. Nós estamos vendo aí outros companheiros chegando. Boa noite, Regina. Regina de Uberaba. Milena Rezende Tolentino, boa noite. Nívia Marinque, 23, boa noite, Nívia. Sejam bem-vindos à nossa conversa sobre tristeza. Então, a palavra tristeza, na sua própria origem, ela, no latim, vem de triste, que pode ser também aflição. Né? Esse sentimento de aflição que as pessoas podem estar vivendo. Eu gostaria de lembrar para vocês, eu já assisti muitos podcasts, muitas lives, já li muita coisa sobre emoções no campo das neurociências. E as neurociências, né, elas identificam a tristeza como uma emoção negativa, algo que é ruim, né? E eu gostaria de lembrar, né, vendo essa colocação, que é importante que a gente entenda que a tristeza em si, ela é uma emoção natural. E uma emoção natural, ela não é nem positiva nem negativa. A gente não tem que valorar essas emoções. Essas emoções, elas são adequadas ou não, né, na nossa vida, mas elas têm sempre um objetivo. Elas estão aí para nos dar um alerta. Lembrando que a emoção, né, ela é uma expressão do afeto que envolve reações do corpo e, além disso, reações psicológicas da criatura. Então, um sentimento eu posso esconder. A emoção, ela se manifesta no meu corpo. Então, alguém que está alegre é visivelmente percebido alegre. Alguém que está triste é visivelmente perceptível pelos nossos olhos, pelas expressões que nós colhemos, pelo que nós ouvimos
dessas criaturas. E a emoção tristeza, o objetivo dela é indicar que a vivência foi dolorosa para a criatura e que essa vivência dolorosa ela deve ser evitada. Então, quando nós falamos que ela é uma emoção importante para a nossa sobrevivência, porque ela identifica aquilo que nós não gostaríamos de viver, né? E nesse contexto, né, ela vai nos ensinar a evitar esse sentimento posteriormente. É muito importante lembrarmos do seguinte: quando a gente fica triste, a gente é levado para o nosso interior. Exatamente o oposto do que acontece com a alegria que nos leva para o mundo externo. E essa introspecção, ela tem um objetivo. Então, vai aqui as primeiras dicas para a gente lidar com a tristeza. Ela vai nos levar a perguntar internamente o que está acontecendo comigo. Ou seja, a primeira coisa que a tristeza pede é a identificação da situação que está me levando a ficar triste. Eu tenho que não só aprender a nomear a emoção que eu estou vivendo, mas eu tenho que identificar e nomear a situação com a qual ela está relacionada. E a partir disso, né, eu vou abrir um espaço, né, para perguntar outra dica. O que isso tem a ver comigo? E o que eu posso fazer para não me sentir triste? Essas 3 perguntas, elas são muito importantes, porque elas vão nos levar à identificação da situação, ela vai me fazer refletir a relação disso com a minha vida e o que eu posso fazer para evitar que essa situação repita-se na minha vida. Então, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre as reações no corpo relacionadas à tristeza. E aí nós vamos ver mais claramente esse contexto que eu estou trazendo da função primordial dela na nossa caminhada. Gostaria de lembrar, boa noite, Milena Tolentino, está colocada aí, boa noite, Rica Fá 62, todo mundo está entrando, a Ana Lúcia, sejam bem-vindas e podem participar com perguntas, com comentários, porque isso aqui não é uma aula, né? Simplesmente não é isso, é uma conversa e a participação de vocês é muito importante para nosso trabalho. Então, o que eu vou fazer
diante da tristeza? Diante disso tudo? Essas perguntas, elas têm que me levar a que passos para que eu possa aprender a lidar com a tristeza. Porque, infelizmente, né, hoje há uma preocupação já sobre a educação psicoemocional, mas as gerações mais antigas, a minha geração, a gente não aprendia a lidar com as emoções. Ao contrário, muitos dos ensinamentos eram inadequados, eles reprimiam as emoções, ou eles às vezes premiavam manifestações emocionais que podiam criar, inclusive, dificuldades. E essa, essa situação levou a maioria das pessoas a serem analfabetas emocionais. Quando eu falo, quando eu converso com as pessoas sobre emoções, quando eu trabalho em grupo, seja na consultoria que eu faço em saúde mental, em gestão empresarial, ou seja, nos grupos, nos workshops, nos seminários, na entrevista clínica ou no processo terapêutico, a gente vê que as pessoas não sabem identificar as suas emoções e elas, na maioria das vezes, não sabem lidar com nenhuma delas. Ou às vezes escolhem uma para conviver com elas e isso se transforma num elemento doentio no processo emocional dessas criaturas. Então, quando a gente identifica a tristeza, a gente tem que aprender a avaliar a tristeza. O que envolve essa avaliação? Primeiro, a intensidade dessa tristeza. Ela é uma tristeza de menor intensidade ou de maior intensidade. Essa tristeza, ela está comigo há 5 minutos, ou ela está comigo há 5 semanas, ou 5 meses, ou 5 anos. Eu tenho que identificar isso. Né? Essa tristeza, ela está relacionada a que situação, a qual relacionamento que eu vivo, a qual condição que me é imposta, porque se é uma questão de tristeza e ela me fala de dor, é porque essa condição foi imposta. Pode ter sido por mim, inconscientemente, ou pelas pessoas que estão ao meu redor, ou pela própria situação da comunidade, do país ou do planeta em que nós estamos. Eu tenho que identificar isso. Eu estou triste e não sei por quê. E se eu tenho uma tristeza que eu não sei por quê, eu não consigo caminhar, eu não consigo identificar essas coisas nesse processo, eu vou ter que, na verdade, buscar uma ajuda, porque se essa tristeza ela não tem motivo, ela provavelmente ela tem uma razão patológica que está me levando a manifestar essa tristeza na vida. Uma coisa
que é fundamental quando a gente busca essas situações, porque um passo para lidar com a tristeza é saber dizer se essa tristeza ela tem uma justificativa ou não. É isso que eu estou falando aqui. Porque se ela não tem essa justificativa, não tem nada que justifique, eu tenho que buscar uma ajuda de um profissional especializado para que eu entenda todo esse processo. Então, se eu estou triste porque eu perdi o meu emprego, eu vou entender que essa tristeza é justa. Ah, mas a gente não pode ficar triste por perder o emprego? Por que não? Eu não posso ficar triste porque eu perdi um companheiro, uma companheira, um relacionamento, que eu perdi um dinheiro na rua, eu ficar triste porque alguém que eu amo, que eu gosto, que eu convivo, morreu, está passando por uma doença muito grave, eu estou vendo o sofrimento dela. Isso é importante. Porque se eu entendo que essa tristeza tem uma justificativa, eu vou fazer uma elaboração. Se eu não vejo uma justificativa, eu não tenho, às vezes, como elaborar esse processo, eu preciso de uma ajuda que me faça entender por que eu estou triste sem motivo. A gente tem que buscar essas causas. E a gente tem que avaliar a importância dessas causas. Porque se eu estou triste porque eu não pude ir assistir uma sessão de cinema que eu estava com vontade, não há justificativa para que essa tristeza esteja uma semana, porque foi no final de semana anterior que aconteceu esse fato. Então, há algo em mim que está aumentando a intensidade e a continuidade dessa tristeza, porque não há justificativa de uma semana depois eu estar o tempo todo triste porque eu não pude ir ao cinema na semana anterior. Mas, se eu estou triste há uma semana porque o meu pai morreu, não tem nada de errado nesse contexto, pela importância do fato na minha vida. Alguém poderia me perguntar assim, mas para você, uma sessão de cinema é algo muito pequeno para ter uma tristeza de uma semana. Não estou falando de quando lembrar ficar triste. Estou lembrando de estar triste há uma semana porque perdeu uma sessão de cinema. Então, nós temos que entender isso. Né? Às vezes, né, para uma criança, ela está triste porque a rodinha do carro quebrou. Para nós, isso pode ser à toa. Naquele momento, naquele instante, ela tem um sentido.
Mas se ele tem muitos carros, provavelmente ele vai buscar outros carros e aquela tristeza não vai ficar presente o tempo todo. Mas se aquele é o único carro, se aquele é o carro que ele mais gosta, essa tristeza pode durar um pouco mais, mas haverá outras coisas que vai tirar esse indivíduo da tristeza e essas coisas vão levá-lo a um outro estado. Então, a gente tem que identificar essa importância. Nós vamos ter que aprender, e esse é outro passo importante, e isso é muito importante, muito mais importante que vocês podem imaginar, que é aprender a evitar aquilo que causa dor. Porque a gente vê as pessoas que passaram por uma experiência triste e que às vezes se submetem a uma situação semelhante que vai resultar numa dor novamente na sua vida. Isso é muito comum nas relações afetivas. Tem gente que, né, uma expressão que eu já ouvi muitas vezes, parece que ela gosta de sofrer. Né? Ela busca relacionamentos com pessoas que têm o mesmo perfil dos relacionamentos anteriores que resultaram em brigas, confusões, em agressões verbais e até agressões físicas. Então eu tenho que evitar esse fato. Porque se eu não evito, essa dor que por si só, naquele momento, é ruim, ela é acompanhada de uma emoção ruim que é a tristeza, porque eu me permito repetir essa mesma questão. Dentro desse contexto, nós temos dores que são inevitáveis, que acontecem na nossa vida e que nós não podemos evitar. Então, a morte de alguém, a não ser que fui eu que joguei a pessoa da janela, né? Fui eu que, dirigindo inadequadamente, atropelei o indivíduo. Né? Eu poderia ter evitado uma situação diferente, mas nós temos situações que são inevitáveis. Você preparou uma festa, né, para os seus 15, 30, 50, 60 anos, está tudo pronto. E no dia anterior, o seu pai ou sua mãe falece e não tem condições de fazer a festa. E isso é uma condição inevitável. E eu vou ter que aprender que existem dores e tristezas que eu não posso evitar, mas eu posso entendê-las e entender que eu não tenho culpa, porque muitas vezes o que agrava a tristeza é meu sentimento de culpa em relação ao fato em si. Então, eu vou aprender nesse contexto que isto é inevitável.
tem hora que a gente vai viver coisas que ninguém poderia evitar nessa situação. Uma tempestade, né, que cai e que leva a várias situações infelizes numa cidade. Muitas vezes aquilo não podia ser evitado, a tempestade eu não tinha como evitá-la, e eu vivo isso, eu tenho que aprender a viver essa questão. O que acontece com dores aparentemente inevitáveis que se agravam na vida da criatura? O que acontece é a presença do sentimento de culpa. Então eu poderia ter evitado determinadas coisas, né? Num contexto geral, alguém pode, pela visão ambiental que tem, de achar que aquela tempestade também é culpa dele, porque ele não cuidou do terreno, da plantação, de um monte de situações. E essa culpa não deixa ele ver essa inevitabilidade do fato, né? E faz com que ele sofra. A Sônia Araújo colocou isso, é muito profundo, é verdadeiro. A gente tem que entender isso na vida, né? Eu estou triste porque um ente querido morreu. Era inevitável, não tinha como evitar a morte dele, né? Ele estava bem, teve um infarto, e quando nós recebemos essa informação. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. E aprender a lidar não é para não chorar, para não sentir a dor, não é isso que eu estou falando. É para entender a minha dor, é para saber lidar com o meu choro, é aprender a lidar com essa questão e entender que durante um tempo essa dor vai estar presente na minha vida e que eu tenho que buscar coisas que me ajudem e evitar cultivar essa dor de uma forma doentia, de que ela não saia de mim, porque eu não permito que ela saia. Que é o que a gente vê muitas vezes, né, no luto patológico, que é o luto que está adoecido, que precisa de uma assistência especializada, porque o indivíduo, ele, embora identifique a coisa, ele não sai desse contexto e dessa situação. Então, esses são passos importantes. O que acontece no cérebro humano quando se manifesta a tristeza? Existem, né, no nosso cérebro várias áreas, e essas áreas têm as suas funções. Então eu vou falar algumas áreas aqui, não é necessário se guardar o lugar, o contexto, mas para o entendimento nosso dessa situação. Então, quando, né, acontece um contratempo na nossa vida, algo, né, que vai desagradar a nossa vida, existe uma área cortical, né, que é a área mais externa do nosso cérebro, chama córtex cingulado.
ele avisa sobre esse contratempo e ele ativa a resposta ao estresse. Ou seja, ele sabe que aquilo vai ser uma reação agressiva para nós e nós temos que reagir para nos proteger desse contexto. Então, quando isso acontece, né, que algo de contratempo venha a acontecer, existe um sistema dentro do encéfalo que é chamado de sistema de prazer e recompensa, que é desativado. Aquela dor, aquele contexto ali é algo que não vai ser prazeroso e não merece recompensa. Então, vai ocorrer outras áreas do córtex, principalmente do córtex pré-frontal, que está mais à frente, né, mais próximo da nossa testa, que vão ficar ativadas para avaliar essa situação. E nós temos uma área que é chamada de córtex genual. Essa área é responsável pelos movimentos, ela é ativada, diminui os movimentos e o nosso comportamento como um todo fica mais retardado e mais passivo. Então a gente fica mais lento e mais sujeito às coisas do que reagindo, que é o que acontece com o triste. Ele para, ele não quer fazer nada e ele fica à mercê das coisas que estão ao redor. Isso provoca sensações negativas, reduz a motivação e o corpo fica letárgico. Por causa de todos esses fatores, né, que há uma ausência do prazer e da recompensa, é que a neurociência identifica a tristeza como uma emoção negativa. Mas o aprendizado que essa emoção propõe isso é ruim. Você não deve se permitir viver isso novamente. Você deve evitar que essas coisas aconteçam na sua vida. Então, o objetivo é algo positivo para o nosso aprendizado e transformação. Então, não vai ser só algo desprazeroso, mas esse desprazer vai convidar a criatura a lidar melhor numa próxima vez com a situação, evitando a tristeza e evitando a dor, né, que se manifesta nesse lugar. Uma questão interessante, né? Se alguém quiser ir comentando enquanto a gente vai falando, as pessoas perguntam quando a gente fala da tristeza, elas se lembram logo do choro. E pergunta se chorar é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Que a gente deve evitar chorar ou a gente deve se permitir chorar. Não sei, você acha que isso é bom, ruim, quiser comentar aí,
Pode ficar à vontade. O choro, ele é o resultado da ativação de uma área que está no centro do cérebro, que vocês já devem ter escutado falar, que é a amígdala, né? Nós chamamos de amígdala também as nossas tonsilas, né? Elas, mas o que eu estou falando aqui são as amígdalas cerebrais. E elas têm esse nome porque elas têm uma forma semelhante a amêndoas. Então, as amígdalas, quando elas são ativadas, elas aumentam. Então, o choro é o resultado dessa ativação da amígdala cerebral. Isso aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. Então, ao contrário do que se pensa, chorar, a princípio, aumenta a reação do estresse e intensifica a tristeza. Então, num primeiro momento, o choro piora o estresse e a tristeza. E durante o ato de chorar, a gente provoca uma cascata de reações que diminui a reação imunológica. Então, diminui a proteção do indivíduo. Porque o que parece é que o choro tem uma função de criar um estado aversivo sobre a situação. É aquilo que eu estava falando. O córtex pré-frontal, ele é ativado para terminar com essas reações. Então, se cria um estímulo interno para a regulagem da pressão, da frequência cardíaca, de retornar à proteção imunológica a partir do cessar do choro. Agora, ao final do choro, então nós estamos vendo que o choro em si traz um monte de reações negativas. Né? Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, que promove reações calmantes sobre o cérebro e o corpo e provoca a recuperação. Então, ao final, vem uma sensação de alívio e de bem-estar. Nós não devemos estimular as pessoas a chorarem por chorar. Mas nós também não devemos impedir que as pessoas chorem. A Maria Luísa, boa noite. Eu sempre fui muito chorando. Atualmente, com as medicações, o mesmo tornou-se mais raro. Porque a medicação modifica o funcionamento cerebral e essas medicações, esses psicofármacos, eles é como se eles criassem, né, um abafamento dessas emoções. Elas existem, mas elas não se manifestam como alguém que não estivesse sob a ação desses medicamentos. Eu não choro, não fico triste do mesmo jeito, eu não tenho alegria da mesma forma, eu ouço isso constantemente das pessoas. Obrigado que você está agradecendo aí por mim e pelas medicações. Elas são importantes, né?
A gente tem que entender. E chorar o tempo todo não resolve na vida. E às vezes esse choro, se ele fica presente, como nós vimos aí, e tem gente que fica estimulando o choro, aí as coisas ficam muito difíceis. A Regina está colocando. Sempre ouvimos dizer que chorar é bom. Por quê? É bom porque depois do choro vem um alívio, né? Vem uma recuperação, uma sensação de calma, né? Ele traz uma sedação àquela dor que estava existindo. Então, é isso que nós tentamos mostrar aqui, Regina, que enquanto a gente chora, as reações corporais não são boas, mas o objetivo é tentar te alertar. Evita essa situação, evita isso na sua vida, né? Mas, ao final, isso sempre modifica na nossa vida. Quando é que a tristeza mais profunda, não é essa tristeza de um momentozinho, é saudável? Ela é saudável quando ela tem uma justificativa. É a primeira coisa. Se a nossa tristeza, que está conosco há algum tempo, ela não tem um objeto ou uma situação que justifique essa tristeza, ela não é saudável. Se essa tristeza é adequada à situação. Então, se eu estou tendo uma tristeza de muito tempo por um fato do cotidiano que já passou e eu estou sustentando isso na minha vida, isso está falando de algo doentio da minha jornada. E uma outra coisa que mostra que ela é saudável é se ela não se estende por muito tempo. E o que é muito tempo? Muito tempo é geralmente menos do que 2 semanas. Mais do que 2 semanas, isso já começa a preocupar. Mas nós temos uma tristeza que os trabalhos científicos, as evidências clínicas levantam que essa tristeza ela pode durar de 6 meses até 1 ano e ela ser algo que é justificável, que é o luto, né? Quando uma perda ela é irreparável, essa perda não vai voltar e o valor dela é muito grande na nossa vida. Ah, mas é perda só de pai, mãe? Não. Se eu perco o emprego e tenho né, eu não estou conseguindo resolver isso e minha vida está complicada, a gente pode, na verdade, né, conviver com isso, né, um grande tempo na nossa vida, mas porque ela tem uma justificativa e você estar desempregado traz uma dor muito grande no seu caminhar. Então, o luto é considerado patológico quando ele dura mais do que 1 ano e ele tem repercussões não só da tristeza, mas de todo o viver da criatura.
Então, se você perdeu um parente, um ente querido, né? Algo que era muito importante e que você não vai recuperar mais na sua vida, essa, esse luto, ele pode durar um ano. Né? Agora, mesmo antes de um ano, se ele não te deixa trabalhar, se ele não te deixa viver com as pessoas, se ele prejudica os seus relacionamentos, isso é importante ser visto e acompanhado. Então, se a tristeza não tem uma justificativa, ela não é adequada à situação, ou ela se estende por muito tempo, isso tem que se buscar uma ajuda especializada, porque certamente nós vamos estar diante de um quadro depressivo. Né? Então, o que é uma depressão? Né? A depressão é um transtorno mental que é caracterizado por um humor depressivo, que é o humor que envolve a tristeza, o choro sem motivo, uma tristeza intensa com um sentimento de culpa, também intenso. A Regina está perguntando: é saudável quando sentimos tristeza na compaixão com o nosso semelhante? É sim. Né? A gente não ter esse sentimento diante da dor do outro é uma prova de egoísmo ou uma negação da dor, né? Ou uma ausência de expressão de afeto. E tudo isso, né, tem um contexto adoecido, não necessariamente uma doença, mas tem um contexto adoecido. A depressão, ela não envolve só a tristeza. E cada vez mais a gente vê pessoas que às vezes não estão tristes ou não relatam tristeza, mas que relatam falta de ânimo, né, falta de prazer. Então elas não têm força para fazer as coisas e elas não se alegram pelas coisas que acontecem na vida. E os quadros de depressão, eles têm se demarcado muito por isso. A depressão também traz alterações do sono, do apetite. Geralmente ela diminui a libido do indivíduo, ela causa irritabilidade, ela traz pensamentos de ruína, uma visão negativa da vida das pessoas, dela mesma, com um sentimento de culpa muito grande e com ideias de morte, do desejo de morrer e muitas vezes da vontade de se matar. Né? Então, essas são expressões que estão presentes na depressão. Lembrando para todos nós que muitos quadros clínicos eles podem se assemelhar à depressão. Então é preciso buscar uma ajuda profissional para diferenciar se você está deprimido do ponto de vista do transtorno mental ou se a sua depressão é orgânica. Ela é resultado de alguma coisa que você sente. E entre esses quadros a gente tem o hipotiroidismo, que é
o baixo funcionamento da glândula tireoide, a apneia do sono, né, que é uma pessoa tem uma falta de oxigenação no cérebro durante o sono e essa falta de oxigenação leva a acordar várias vezes e a pessoa não tem noção que acorda, que são micro despertamentos. E essa falta de oxigenação, ela vai levando a provocar cansaço, alterações orgânicas e pode levar a um quadro semelhante de depressão. A fibromialgia é um quadro que se associa com isso. Muita gente ainda às vezes acha que a fibromialgia é uma manifestação do processo depressivo. Na demência, a gente pode ter quadros de depressão. Muitas demências começam com quadros que se assemelham à depressão e as pessoas estão buscando ajuda. O transtorno causado pela anemia, pela falta de vitaminas, a própria menopausa pode trazer, por alterações hormonais, quadros que se assemelham à depressão. E nós temos as doenças crônicas, as doenças que levam para um processo terminal, dores crônicas, tumores, né, câncer, doenças que provocam alterações autoimunes no indivíduo, e essas doenças vão estando presente o tempo todo, né? Nós temos aí o lúpus eritematoso, nós temos várias outras situações em que o indivíduo vai desenvolvendo quadros que aparentemente é de depressão e que na realidade eles são quadros clínicos. Se tratados, desaparecem esses sintomas. Mas quais são as ferramentas que a gente pode buscar para lidar melhor com a tristeza? Primeiro, as atividades psicoterápicas. Buscar a psicoterapia, né? Nós temos aí várias escolas. As psicoterapias que estão voltadas para o autoconhecimento, elas ajudam muito a entender esse campo da nossa vida, que são as emoções, e a partir do momento que a gente aprende a nomear, a identificar, e que a gente trabalha esses elementos na nossa vida, a gente vai vencendo essas emoções difíceis. E estamos aí falando da tristeza. E nós temos uma outra ferramenta importante, que é a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, nós temos aí as pessoas que têm uma religião, as pessoas que praticam e vivem as suas crenças. As primeiras têm um título social, às vezes não tem nenhuma prática. As segundas, elas têm práticas, e essas práticas podem ser externas, de participar de um culto, de atividades espirituais dentro da comunidade, e podem ser internas, né, intrínsecas. A pessoa
que busca oração, leituras, reflexões, visualizações, a oração pessoal, e isso ajuda profundamente. E nós temos a espiritualidade, porque existem pessoas que não são religiosas, mas que as práticas e as vivências delas se colocam como expressões que levam o indivíduo a questionar a transcendência e a buscar nas suas vidas todo esse processo de transformação. Então, mais uma vez, alguém tem, acho que nós não temos a questão, as pessoas que chegaram agora, sejam bem-vindas. Nós estamos aí no finalzinho, lembrando que essa live não fica no Instagram, mas que a equipe está gravando e ela vai para o nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. E lá vocês vão encontrar centenas de palestras, de workshops, de aulas, de entrevistas que nós já demos, de entrevista com outras pessoas, sempre voltadas à questão da saúde e espiritualidade. Então não deixem de visitar o nosso canal, se inscrevam, para a gente isso é muito importante, marque o sininho, porque todas as semanas nós temos uma notificação, né? Assistam as nossas lives e deem um like, né? Ou não, porque a opinião de vocês é importante para que a gente melhore o nosso trabalho. No mais, para quem está ao vivo, sejam mais uma vez, eu lembro aí da gratidão de tê-los aí conosco e eu desejo para vocês um final de noite, um sono reparador e agradável. Aqueles que vão nos assistir pelos vídeos, bom dia, boa tarde. Um beijo no coração para todos vocês. Até a próxima terça-feira.